quanto antes você pensar no seu financeiro como faz parte da sua vida. Eu sempre falo que, assim, eu tenho isso comigo, você precisa ter um relacionamento com o seu dinheiro. Tem que pensar que é um relacionamento. Se você tratar bem ele vai lhe retornar, vai lhe tratar bem. Olá, graciosos! Estamos começando mais um Pode Isso, Contadora? E o tema de hoje é falar sobre transformação com planejamento financeiro. E eu tenho uma convidada bem especial para falar sobre essa temática, mas antes de a gente falar quem é a nossa convidada, eu quero fazer o meu agradecimento aqui, primeiramente a Deus, porque Ele nos permite estar aqui hoje, nos deu a vida e é o dono de todo mundo, né? E quero agradecer também à empresa Azienda Gestão Contábil, a minha empresa de contabilidade que idealizou esse podcast. Também quero agradecer a Autotec, Autopeças e Serviços, que é uma empresa de manutenção veicular. Quero também agradecer a Pandora Studios, que é uma empresa que trabalha com cabeleireiros, maquiagem. Inclusive, foi ela que fez a minha maquiagem hoje, que ela está situada na Avenida Menino Marcelo, no número 5370, lá no Antares, aqui em Maceió. Também a Mariana Rocha, única personal brand com dupla certificação internacional que atua aqui em Alagoas em posicionamento de marcas de pessoas que querem se destacar e aumentar a sua percepção de autoridade. Agora vamos falar sobre a nossa convidada aqui. Ela é alagoana, esposa de José Carlos, filha de Dona Irene, formada em secretariado executivo e já tem experiência de 20 anos nessa área. Pós-graduada em análise e planejamento estratégico, cursos de extensão nas áreas de gestão, negócios, gestão de tempo, criatividade e produtividade. Ela se reinventou como empreendedora e planejadora financeira. Vamos conversar sobre a trajetória dessa mulher, suas especializações e como ela tem ajudado pessoas e empreendedores a alcançar o bem-estar financeiro. Seja bem-vinda, Francisca. Eu sei que você é conhecida como Fran. Posso chamar você como Fran? Pode, com certeza. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada, é um prazer estar aqui. É uma honra o convite também. E estou muito feliz de estar aqui. Muito honrada também, né? Vai ser maravilhoso a nossa conversa. Esse assunto é um assunto que pega, né, todo mundo. A gente sabe que muita gente não tem muito conhecimento na área financeira, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, mistura tudo. Então, hoje nós vamos falar sobre esse conteúdo riquíssimo. Verdade. Que ajuda pessoas a empreender e ter um bem-estar financeiro. Porque todo mundo hoje quer o quê? Independência financeira, né? Mas queria saber um pouquinho mais da sua história, mulher. Fale um pouquinho da sua vida. Como foi que você se tornou uma planejadora financeira? Como você se tornou essa assistente virtual na parte de finanças, né? Me fala um pouco como foi tudo isso. Então, vamos lá. Eu sempre gostei de finanças, né? Minha mãe, desde pequena, assim, ela administrava com maestria. Minha mãe criou a gente como empregada doméstica e eu ficava encantada como ela conseguia administrar aquele salário e fazer reserva. E aí, com o ensinar dela, a gente foi aprendendo. E eu sempre fui assim, minhas contas sempre foram ali organizadas, planejadas. Desde cedo, pagava as minhas contas, paguei minha faculdade. Mãe nunca se preocupou, né, com a gente nesse sentido. E aí, assim, como a gente tinha essa realidade dentro de casa, de sempre valorizar o dinheiro, de valorizar o que a gente ganha, né? Mãe sempre dizia assim, nunca gaste tudo que você ganha, sempre reserve, que hoje a gente fala, né? Reserve 10%, enfim. E essa foi toda a minha trajetória financeira na infância e adolescência. E trouxe isso para a minha vida como adulta, né? A minha trajetória como secretária, né? Eu comecei a atuar como secretária executiva antes mesmo da formação. Eu já, lá em 2001, o meu primeiro trabalho como carteira assinada, eu fui trabalhar como secretária do escritório jurídico, né? E a formação veio lá em 2003. Eu já atuava, eu já gostava da área, eu já me identificava muito e fui fazer a formação de secretariado. E aí, durante todo esse tempo de secretária, quase 20 anos, né, assessorando os empresários que eu trabalhei e trabalho, porque hoje eu ainda sou secretária, faço assessoria de uma diretoria de uma cooperativa de crédito, né? Em 2019, atuando ali, eu fui
pensei em fazer mais uma pós-graduação. E fui pesquisar no mercado o que era que estava acontecendo de novidade, né? E me deparei com o digital, a questão da prestação de serviços de secretaria virtual. Eu disse, não, é isso que eu quero, ótimo, e fui em busca de me especializar. De início ali eu comecei a oferecer os serviços que eu já fazia com muita facilidade, de gestão de agenda, administrativo, né? O financeiro também. Mas a questão das finanças, que era muito presente na minha vida pessoal, né? A nossa transformação financeira, minha e do meu esposo, traziam amigos, familiares para pedir conselhos para a gente. E a gente fazia aquilo com muita tranquilidade, muita... E aí eu comecei a pensar, né? Que eu já ofereci os serviços, né? Comecei a empreender. O empreender era um planejamento para a gente. Fazia parte do nosso planejamento como mais uma fonte de renda. Você já viu ali uma oportunidade? Exatamente. Vou aqui, né, ter mais uma fonte de renda no empreender. Por eu ter um horário mais flexível na empresa que eu trabalho, hoje trabalho ainda, então dava tranquilo para empreender ali. Comecei, como eu falei, nesses serviços de secretaria virtual, mas o financeiro pulsava ali, né, e sempre me apaixonando mais. E aí comecei a perguntar às clientes que eu já fazia os outros serviços, como é que estava o financeiro, tá organizando. E a gente, você mais do que eu, né, conhece, não, eu não organizo, organizar financeiro, não, eu tenho um contador, mas eu não faço esse fluxo de caixa do dia. Acha que o contador tem que fazer o financeiro, tudo, né? Exatamente. E eu disse, não, vou me especificar nisso. É mais uma paixão, é mais uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu já faço na minha vida, que está dando resultado, porque a gente teve um divisor de águas na nossa vida, eu e meu esposo, de 2015 para cá, quando a gente fez a mentoria sobre inteligência financeira, foi primeiramente para a nossa realidade pessoal, e realmente, assim, a gente vivia naquela situação de... não tinha dívidas, mas ali vivia no 0 a 0, não sobrava, né? E com a formação da inteligência, a gente começou a fazer planejamento para nosso planejamento familiar e como foi modificando a nossa realidade. Tanto que os amigos e familiares começaram a perceber e vinham para a gente, como vocês fizeram, né? E nos serviços, eu já sentia isso. Eu tenho que levar esse financeiro, esse planejamento. Colocar isso na esteira do meu serviço, eu tenho que colocar, né? Como diz a nossa mentora, né? Tenho que colocar na esteira do meu serviço. E aí fui perguntando, e algumas pessoas, bora fazer, né? E as clientes que chegavam novas, eu já nem oferecia mais gestão de agenda, senão é financeiro, eu vou fazer. E fui buscar especialização, né? E aí fiz o de assistente virtual financeiro, que é essa parte burocrática mesmo, fluxo de caixa, documentação, a documentação que a gente separa para enviar para o contador, né? E isso já fazia uma diferença muito grande na vida das minhas clientes. E aí fui para os outros métodos, né? Porque aí, como planejadora financeira, ou consultor, ou mentora, você precisa de mais especificações, se aprofundar mais para poder entender a realidade do cliente, entender o estilo de vida, né? Entender como é que funciona na cabeça do cliente o financeiro, né? Até porque no Brasil a gente ainda está em passos muito pequenos de educação financeira. Agora está se começando um movimento, né, de realmente incentivar as escolas, mas assim, ainda é muito pequeno e o brasileiro não tem essa questão de cuidar do dinheiro, de se planejar, de fazer planejamento, de montar estratégias para o seu financeiro. Na verdade, a escola ela nem trazia o conceito, né, a estrutura do financeiro para as crianças, nem também a parte de empreender. Exatamente. Hoje, eu já vi, acho que na escola do meu filho, tem a feira acho que é feira de empreendedorismo, que aí as crianças têm que fazer alguma coisa para vender lá e tal. Achei bacana demais, assim, né, a iniciativa. Que a gente não tinha isso, né, na escola. Pelo menos eu estudei escola pública, também, que não tinha nada mesmo. Tinha feira de ciências só. Exatamente. Feira de ciências. Então, realmente a gente não tem essa bagagem, né? Hoje a juventude já está se interessando mais por investimentos, mas que tipo de investimento? Tipo, investimento em ações, em bolsa de valores, essas coisas que às vezes nem sabe como funciona, mas quer investir achando que vai ficar rico também. Exatamente. Né? Se investir
nas ações, que também não é uma verdade, né? Você tem que você tem que saber fazer aquilo ali, você tem que saber acompanhar também o Exatamente. mercado para você não perder dinheiro. Até porque no planejamento, investimento em renda variável é o último passo É o que último você vai passo, é dar, verdade. porque realmente você é um dinheiro que varia, vai variar ao longo prazo, e você precisa, antes disso, ter uma reserva e ter aplicações em renda fixa para poder você partir para renda Verdade. variável. Primeiro a reserva de emergência, que não pode ser em renda variável, minha gente, pelo amor de Deus. Renda fixa. Renda fixa, por favor. E também você saber o que é uma reserva de emergência, porque as pessoas acham assim, eu tenho um custo de vida de 3, 4, 5 mil reais e eu tenho 10 mil de reserva de emergência. Não paga nem 2 meses de sua sobrevivência. Não é assim que se faz, né? exatamente. Então, a gente precisa trazer mais conhecimento. Então, esse episódio aqui, falando sobre bem-estar financeiro, falando sobre planejamento financeiro, é importante. Eu espero que as pessoas assistam bastante para ir absorvendo, né? Eu sou mentora de mulheres na área de finanças e chega também pessoas falando assim, eu quero saber investir. Em qual ação eu devo investir? Mas peraí, você já tem reserva, você já tem um orçamento todo equilibrado, sabe? Você já criou suas metas em relação ao que você deseja conquistar, os seus objetivos? Não, mas eu quero investir. Começa pelo final né? de tudo, né? Esquece do processo. Exatamente, é todo um processo, né? Primeiro reserva de emergência, tem ali também, tem clientes que chegam para ver, para resolver quitação de dívida. Sim, né? chega muito. Que a gente sabe que o Brasil é um dos países mais endividados do mundo e os juros é muito alto, né? Então, assim, as pessoas querem, às vezes, começar pelo final, né? Mas a gente precisaria fazer aquele trabalho de formiguinha. Olha, primeiro você precisa estar seguro, se proteger. Eu gosto muito de falar, se proteger de mim mesmo, de você mesmo, que é a sua reserva, né? Saber fazer esse cálculo da reserva. Depois você parte para os outros tipos de investimento em renda fixa, para depois você ir para a bolsa. E precisa acompanhar, né? Precisa acompanhar os seus investimentos, a sua vida financeira, você precisa, porque é a sua vida ali que está em jogo. E realmente, assim, aqui no Brasil ainda não tem, né, muito essa iniciativa. As pessoas... É tabu falar sobre dinheiro também, né? As pessoas não gostam de falar sobre dinheiro. Planejamento familiar, as famílias não sentam para falar sobre dinheiro. E, gente, faz uma diferença enorme. Né? Faz muita diferença. A reserva de emergência dá uma segurança muito grande, né, para você na tomada de decisões, né, nas emergências, né, que acontecem. Principalmente, Fran, assim, na parte de empreender. Por exemplo, você está empreendendo, você é autônomo, você está com o CNPJ, ou às vezes ainda não tem o CNPJ, mas está empreendendo, você não tem um salário fixo. Você não tem no final do mês um valor que você vai receber. E se tiver uma emergência? Então, e tem períodos sazonais, dependendo do tipo de coisa que você faça, serviço ou não. Então, tem período que vai estar bombado de vendas e tem período que não vai ter venda nenhuma. E você tem que se preparar para os dois momentos. Para os dois momentos, exatamente. Né? Então, fazer o planejamento, ainda que você esteja empreendendo no começo, é fundamental. Porque, primeiro, você precisa ter essa estabilidade mínima, né? Para você se assegurar. Tá, no momento que eu não for vender, eu vou ter aquele dinheiro para suprir minhas necessidades, caso eu não venda. Para pagar as contas da empresa, né? Verdade. E fazer esse planejamento dá tranquilidade, né? Traz equilíbrio, né? Porque você fica mais tranquilo, no sentido de, não tá tendo tempo sazonal, mas o meu negócio tá se pagando, tá pagando as contas, né? E quando as pessoas descobrem o poder da reserva de emergência, né? Quando você olha assim, às vezes você fala para o cliente diz, tem que montar 6 meses das minhas despesas, 1 ano, né? Isso é impossível. Mas a gente começa pelo micro, a gente começa por um mês, né? E é interessante quando o cliente vê que um mês se formou, então eu consigo, né? E eu costumo dizer assim, o bichinho da reserva de emergência ali mordeu. Você vai querer ver o seu dinheiro ali rendendo, se multiplicando, né? E quando vier o tempo dos imprevistos, você vai passar com muito mais tranquilidade, sem ter que procurar cartão de crédito,
né, sem ter que realmente assim se endividar, procurar empréstimos no banco, e o quanto isso realmente assim traz esse bem-estar, né, para as pessoas. Você fez muitas especializações. Já vi que você fez inteligência financeira com Gustavo Cerbasi, método de DPA, DPA. diagnóstico, planejamento e ação. E também está fazendo uma especialização em finanças comportamentais. Fala um pouco sobre esses métodos e como eles podem ser aplicados na prática na vida de quem quer se organizar. O inteligência financeira com Gustavo Cerbasi, de primeiro foi para uso pessoal, né, para nossa família, mas leva para os clientes, eu levo para os clientes, que o que é? É você usar, fazer escolhas inteligentes, né, saber usar o seu dinheiro de forma inteligente, né? Por exemplo, você não vai deixar de tomar o seu cafezinho. Quando a gente às vezes fala do financeiro, ou fazer planejamento, aí vai ter que cortar alguma coisa, né? A inteligência financeira vem para isso. Para você, não, eu não vou tomar o café, hoje eu não posso tomar um café de R$ 15, mas eu vou deixar de tomar meu café. Não, eu vou procurar um café de R$ 7, de R$ 10. Essas escolhas e esses pequenos ajustes faz uma diferença muito grande, né, na vida financeira. E causa muita transformação, porque às vezes a gente pensa que vamos fazer uma grande mudança. São pequenos ajustes, com inteligência ali nas escolhas, com estratégia, e você consegue administrar, ajustar essas finanças, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Quando a gente começou a planejar o nosso orçamento, a gente não tinha mais uma outra fonte de renda. A gente, no nosso próprio orçamento, só em ajustá-lo, ter aquela visão de 365 graus, a gente conseguiu fazer sobrar e formar reserva. Tem uma frase que eu tenho até no meu Instagram lá. Como você fazer mais dinheiro sem precisar ganhar mais. É justamente isso que você está dizendo. Exatamente. Eu falo para os meus clientes. Às vezes você faz renda extra com o seu próprio dinheiro. É só fazer alguns ajustes, só que aí você precisa ter uma visão, fazer aquele trabalhinho daqueles 2 primeiros meses. Diagnóstico, né? Primeiro, montar ali o seu fluxozinho de caixa nos primeiros 3 meses, para você ter uma visão. Estou gastando muito nisso, estou gastando muito naquilo. Vamos ajustar? Vamos cortar ou ajustar isso aqui e o dinheiro vai sobrar. E já fez uma renda extra. Você vê nos seus clientes resistência em fazer esse diagnóstico? Sempre tem. Como a gente falou, vou ter que falar anotar, sobre né? E aí entra também o trabalho da assistente virtual, né? Em alguns clientes eu faço a junção da consultoria com a assistência virtual. Por quê? A assistente virtual, ela financeira, ela faz exatamente esse trabalho de anotar, de registrar. E quando o cliente vê ali, eu sempre falo assim, geralmente os 3 primeiros, antes de 3 meses, você não vê muito resultado, né? Então, quando a gente faz esse trabalho de 3 meses, que ele consegue ver ali as despesas, as receitas, quanto sobrou. Nossa, eu gastei muito nisso, né? Então, existe essa registro, mas quando você mostra, realmente, assim, realmente entra dinheiro, realmente eu tenho como fazer a minha renda crescer, né? Mas primeiro foi preciso fazer esse trabalho de formiguinha, esse trabalho burocrático. E o método DPA é um método mais técnico, né? Que aí a gente aprende e passa para o cliente essa questão de investimentos, os tipos de investimento, saber diagnosticar, né, a situação do cliente. E a gente fala sobre aposentadoria, né, que é uma coisa que as pessoas... Também importante. Importantíssimo. A gente não costuma, né, falar, chega lá na frente a gente vê. Mas o quanto é importante fazer o planejamento para a aposentadoria, para daqui, né, a 10, 20, 30 anos, enfim. Então, o método DPA, ele vai de diagnóstico, planejamento e ação, né? Eu faço o diagnóstico, monto o planejamento e a gente vai para a ação junto com o cliente para que aquelas etapas possam ser realizadas, cumpridas. Só que com a parte técnica, a gente sabe que existe um ser humano, uma vida, uma história, existe crença sobre dinheiro, existe a forma como o dinheiro foi apresentado para essa pessoa. E aí entra o quê? A mente, o psicológico, as emoções. Isso é bem importante. E muitas vezes, às vezes o cliente não avança, não é porque ele não quer, não é porque ele não tem vontade de sair daquela situação financeira, é porque existe um fator emocional. Verdade. E a gente sabe que as emoções influenciam muito, né, na nossa questão, na nossa decisão sobre dinheiro. E as finanças comportamentais, hoje eu tô
vendo essa questão, ajuda você a ler o cliente, a saber, às vezes, por exemplo, um cliente que teve uma infância, uma adolescência de abundância financeira, que nunca faltou nada, ele vai ter uma visão completamente diferente de uma pessoa que teve escassez, que teve que escolher um para não perder o outro. Então, entender sobre isso ajuda muito quando você vai fazer o planejamento, quando você vai atender o cliente e as ferramentas que você vai usar com ele. Né? Tem cliente que É não meio gosta que uma psicologia Exato, financeira, é uma né? psicologia financeira. E assim, eu estou encantada porque realmente essa questão das emoções influencia muito. E a gente sabe, quando a gente está triste, a gente quer, né? Vai no shopping, Vai né? Você já gastar. se sente melhor. Então, a questão dos hormônios, né? Do hormônio do bem-estar. Do mesmo jeito que existe a compulsão para comer, né? Tem gente que quando tá com algum problema só se satisfaz quando vai comer e termina engordando, né? Sobrepeso e tudo mais. Exatamente. Da mesma forma existe para gastar. Aí entra o financeiro, né? Tô com um problema, vou ficar bem fazendo o quê? Compras no shopping. Vou lá gastar, estourar meu cartão. E é justamente isso. É uma necessidade que você tá ali, uma carência, Sim, né? sim. No seu lado emocional, que você tá suprindo, gastando dinheiro. Aí depois você tá enrolado, aí vai vir o problema, né? Exatamente. Não vai dormir, não vai ter paz, porque tem dívida para pagar. Ansiedade, né? Só vai piorar. E outra coisa, pegar dinheiro emprestado não resolve o seu problema financeiro. Causa outro problema, que é o endividamento, né? Exatamente. E o endividamento causa uma dor, né? Às vezes o cliente chega endividado. Problemas em famílias, separação de casais. Sim. Porque muitos casais se separam justamente porque não existe ali uma combinação, não conversam sobre dinheiro, como não conversam sobre outras coisas. Exatamente. Também. E termina se conflitando, porque você gasta muito, é porque você não gasta, Exatamente. enfim. Tudo isso está envolvido na psicologia que você, como uma planejadora financeira, como orientadora, né, nessa parte da consultoria financeira, precisa entender. Para poder ajudar, né? Então, assim, essa parte emocional, realmente, eu acho que ela, 80% ali está diretamente ligada, né? As decisões sobre dinheiro, né? Então, a história, geralmente na reunião de diagnóstico, quando o cliente chega, a gente sempre, a conversa é sobre a vida, como é o estilo de vida, como é a família, como são os hobbies, o que é que faz, se é uma família, o que é que faz de lazer, para entender como é que funciona essa vida, porque no final das contas é menos sobre números e mais sobre pessoas, emoções, estilo de vida, sonhos. Né? Então, você acredita que uma vida organizada, planejada financeiramente, a pessoa é mais feliz? Sim, acredito. Até porque traz bem-estar, traz equilíbrio. Quando se conversa sobre dinheiro, quando se tem esse financeiro planejado ali, a vida de casal, por exemplo, quando se conversa sobre isso, quando se faz plano, quando se faz metas de longo, médio, pequenos prazos, né? E quando tem esse diálogo, quando tem realmente esse planejamento, essa organização, nossa, muda, né? E a gente fala muito lá, os planejadores comportamentais, que cuidado financeiro também é um autocuidado. Verdade. Né? Você precisa, é um autocuidado. Cuidar de você também, saber, né? que o seu dinheiro está trabalhando para você. Eu estou aqui, tenho minha reserva de emergência, meu dinheiro está lá rendendo para mim, né? Então, se surgir uma emergência, eu sei onde eu posso, né, resolver. Minha aposentadoria está sendo planejada, né? Claro que existem outros fatores, enfim, mas isso ajuda muito a você ter bem-estar e ter esse equilíbrio, né? Também não adianta você só pensar no futuro e não viver o presente, né? E só viver o presente e não pensar no futuro. Então, também nas comportamentos a gente traz isso, ter esse equilíbrio, né? Não, eu estou me planejando para o futuro, eu estou me planejando para minha aposentadoria, mas eu preciso tomar meu cafezinho, eu preciso sair com as amigas. Curtir, né? Minha vida eu preciso agora. viajar agora. E no planejamento a gente ajuda o cliente nisso, né? De se planejar, viver o hoje com equilíbrio, mas também se garantir lá no futuro.
Perfeito. E valida tudo o que eu falo também, né? Essa parte, gente, não dá para você ficar pensando só no futuro. Ah, porque quando daqui a não sei quanto tempo, quando eu me Aham. aposentar, quando eu vou fazer isso? Você tem que ir fazendo agora Ah, exatamente. algumas coisas também, porque senão se você não se agradar, Fica pesado, né, Danísia? você olha assim, tão distante eu conseguir Não, e realizar causa um isso. peso mesmo, porque você diz, nossa, a vida tá passando, eu tô acumulando dinheiro. Gente, não. Sim, É aquela coisa, aproveite o percurso enquanto não chega no destino, né? Com exatamente. equilíbrio dá sim para se fazer, dá para se viver. Tem o dinheiro de viajar, tem o Exatamente. dinheiro de comprar o Orçamento. carro, tem o dinheiro Orçamento. da família, tem o dinheiro de Eu sempre falo para brincar. os meus clientes, vamos fazer orçamento. Orçamento para tudo. Isso. Tem dinheiro para viajar, vamos colocar aqui uma meta. Dinheiro para aposentado. E se consegue. E a pessoa vai muito mais leve, faz com muito mais leveza. E quando você consegue cumprir aquele objetivo, que é micro, vamos dizer, eu quero viajar no final do ano para, sei lá, Fortaleza, né? Ou Gramado, que muita gente tem esse desejo. Então, você vai realizar a sua programação. Quando você consegue, nossa, eu consegui, sabe? Já dá um gás para Exatamente. você já criar novos objetivos, que sejam mais longos ou não, para Uhum. você também conquistar. Causa uma realização. Nas finanças comportamentais, a mente da gente, ela sente muito mais satisfação em viver experiências, uma viagem, do que comprar coisas. A gente fica feliz quando compra coisas, mas uma viagem, a experiência para o cérebro da gente é muito mais satisfatória, porque a gente vive o antes, que é a expectativa vamos dizer, mesmo que seja uma pequena viagem. Meu irmão deles foi para Penedo, conhecer lá as igrejas e voltou assim, maravilhada. Você me fez lembrar de um negócio aqui engraçado. É a história do TBT, que é uma postagem que a gente faz Sim, todas sim. as quinta-feiras nas redes sociais. Quem posta um TBT de uma compra que fez? Eu não vejo. Mas o que é que você faz no TBT? Você posta uma viagem. Exatamente. Realmente, E você realmente falou a aí. realização é muito porque você cria expectativa. Você antes, durante, você vivendo e depois que você lembra por anos, nossa, aquela viagem. Nunca sai da Então mente. o nosso cérebro ele é muito mais satisfatório. Claro, comprar também, mas assim, 90%, 70%, 80% em experiências. E a gente, no planejamento, a gente fala muito assim, viver experiências, né? Pequenas, grandes, né? Não dá para ir para Gramados, mas dá para ir para Garanhuns. Né? O importante é que esteja dentro do seu orçamento, que você não fique endividado e que você Isso. curta o máximo possível. E aí a gente também valoriza no planejamento essas pequenas vitórias, né? Celebrar essas pequenas. Meu sonho era viajar para Disney, mas a gente não conseguiu, a gente foi para Gramados. Celebra, Sim. né? Celebra, porque o seu dinheiro deu para isso, né? Isso é muito grandioso no final das contas, é muito grandioso. Traz uma transformação imensa na vida das pessoas, né? Me diga uma dificuldade nessa sua, né, trajetória, né, profissional. Qual a dificuldade que você teve, assim, que você disse, será que isso é para mim? Será que eu vou dar conta? Eu acho que quando eu comecei a empreender, oferecer o financeiro, eu disse, será, né? Porque era pessoal, né? Causou transformação pessoal. Mas quando você leva para o negócio, né? Será que vai? Mas, assim, está sendo muito satisfatório, né? Os resultados, né, dos clientes, né? Eu tive uma cliente que ela tinha medo de delegar o financeiro, que ela disse, alguém vai... A pessoa que me indicou para ela, e quando a pessoa falou para ela, ela disse, não, vai me roubar, vai ter acesso à minha conta. Tem esse tabu né? também. Tem esse tabu também. Vai ter acesso à minha conta bancária, né? E aí eu precisei fazer aquele trabalho de formiguinha com ela, né? De mostrar a importância de detalhar ali as despesas, as receitas, de fazer orçamento, né? E ali no quarto, quinto mês, nossa, a cliente já estava assim, já me chamava de salva-vidas. Ela salvou meu financeiro, né? E assim, foi um desafio, né? Para mostrar, né, que realmente era importante ela ter essa organização, ter esse planejamento para a loja dela, para o negócio dela. Mas quando chegou próximo ao final do ano, os resultados já estavam vindo e ela já estava assim,
Vamos fazer o planejamento. Encantada, né? Vamos fazer o planejamento pro ano que vem. Eu já comecei aqui a rabiscar. Vamos na nossa reunião no final do mês. Eu já quero sentar, porque eu já quero... Isso era outubro. Eu já Olha tava aí. fazendo... baseado no que a gente tinha feito, né? Nesses 7, 8 meses. E, assim, aquilo pra mim foi... Nossa, é isso. Planejamento é o quê? É vida. É isso aí. É vida. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão nos assistindo aqui em relação a essa área de finanças? Conta pra gente. Eu acho que, assim, o quanto antes você pensar no seu financeiro como faz parte da sua vida. Eu sempre falo que, assim, eu tenho isso comigo. Você precisa ter um relacionamento com o seu dinheiro. Tem que pensar que é um relacionamento. Se você tratar bem ele vai lhe retornar, vai lhe tratar bem. Né? Às vezes, uns amigos meus que ouviram isso, relacionamento, mas eu penso desse jeito. Tem que namorar com seu dinheiro. Exatamente. É o que é maravilhoso. relacionamento? O que é relacionamento? Você trata bem o outro, você cuida, né? E o outro te devolve em cuidados, enfim. E o dinheiro, as pessoas podem dizer, mas falando de dinheiro sobre isso, mas é sobre isso, porque é a sua vida, é a sua vida financeira que está em jogo, né? Isso vai definir se você vai conseguir realizar seus sonhos, se você vai conseguir mudar de área, empreender. Eu só fui empreender porque a minha reserva me deu segurança de empreender. Olha isso. Né? A gente passou por uma pandemia, e aí? Eu não perdi emprego, meu marido também não, mas muita gente perdeu e fechou negócios. E se não tivesse esse cuidado com o seu dinheiro, esse autocuidado com você mesmo. Então, é isso. Tenha o seu relacionamento com o seu dinheiro, trate bem o seu dinheiro, ele vai tratar bem com você. Muito bem. Agora, Fran, chegou o momento Pode Isso Contadora. Aquele momento que você vai fazer uma pergunta para mim, eu vou responder aqui para vocês. Sua mulher sabe tudo. Será que essa pergunta vai ser que eu vou saber? Vamos ver. Então, assim, como contadora, eu queria saber qual o maior desafio, você sendo mulher empreendedora, contadora, né, está no digital, qual o maior desafio nessas 3 esferas da sua profissão? O maior desafio é realmente conseguir equilibrar tudo isso. Tem gente que fala assim, nossa, eu queria ser você, porque dá conta de tudo. Mas é assim, é um malabarismo que você tem que ter uma equipe na sua empresa. Então, empresa de contabilidade tem 14, 15 funcionários. E eles precisam estar preparados para atender a demanda dos clientes, sem necessariamente ser eu que esteja à frente de tudo. Claro que tem demandas que são da minha responsabilidade, mas se eu não tenho uma equipe que me dá essa segurança, já fica complicado. Então, por exemplo, nós estamos aqui gravando, passei o dia todo ausente do escritório e eu tenho uma equipe trabalhando lá para resolver as coisas, as necessidades de cada cliente. Então, isso é a primeira coisa. Saber delegar. Eu tenho que saber delegar. Se eu não conseguir delegar, não só eu sei fazer, acabou. Eu não vou crescer, eu não vou saber fazer mais nada, porque eu vou estar bitolada, só tendo que trabalhar no operacional o tempo todo. Segundo, ter companheiro, no meu caso, meu esposo, meu marido, ele entende a minha necessidade também, ele me apoia. Então, escolher uma pessoa que seja igual, que lhe compreenda, que entenda que você também está aí no seu desenvolvimento profissional. E ele me apoia demais. Então, assim, tem que ter uma pessoa que te apoia, senão você vai uma hora se estranhar e termina levando para um lado mais complicado de relacionamentos. E eu falei da delegação, né? E do companheiro que precisa ter ali a compreensão, e você também ter a atitude. Né? Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu poderia estar lá na empresa somente fazendo aquilo. Mas o mundo está mudando. Né? As coisas estão ficando tecnológicas. Se eu não me atualizar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar obsoleta. Né? Ninguém vai saber quem é Tanísia, ninguém vai contratar a Tanísia, porque a Tanísia é do passado. Então, nós profissionais temos que cada vez mais dar nossa cara à tapa. Eu sou a Tanísia Marinho, eu sou contadora, eu faço isso, a minha empresa é essa. E crescer esse movimento, mostrar que você tem conhecimento e que você consegue dar conta daquilo e daqui também. Esse canal aqui é para fazer o quê? Trazer conhecimento para quem está assistindo, inspirar pessoas, né? Quantas pessoas tiram do seu tempo, uma parcela do seu dia ou do seu tempo para fazer isso? Gratuitamente para quem está assistindo aqui.
Entendeu? Então, assim, você ter coragem, né? Você vê, mostrar as câmeras intimidam, né? Aquele nervosismo que dá na Sim, gente. verdade. Só que a gente precisa... Vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. A gente não tem mais a opção de não ser digital. Verdade. Então, por eu ser mulher, por eu saber toda essa necessidade, lá atrás eu botei a minha vergonha no bolso. Porque eu não vou dizer pra você que não dá medo, que não dá nervosismo. Não, dá tudo isso. Só que eu não deixo isso dominar mais. E por isso que dá certo. Então, você tem que ter esse tripé da coragem, ficar ligado nas tecnologias, nas novidades, para botar a sua cara para frente para fazer. Ter uma equipe para gerir, se você tem uma equipe, senão você tem que começar a organizar isso. E ter uma família que apoia. Né? Ter esse tripé aí para dar certo. Quem quiser lhe achar, Fran, como é que faz? Em que rede social? Fale os seus canais, todos que você tiver, para todo mundo que quiser saber sobre o seu trabalho mais, conhecer mais um pouco sobre você, lhe achar. Então, eu já estou no Instagram, né? Meu Instagram é ffrancisca.santos, com 2 S no final. Estou lá tem todas as informações, clica lá no contato, fala comigo no WhatsApp, vai ser um prazer a gente conversar. Geralmente eu ofereço a reunião de diagnóstico, essa reunião de diagnóstico é gratuita, para entender a realidade financeira, entender qual é a sua dor, quais são os seus sonhos, né? Na questão financeira, e a gente bate um papo, conversa, né? E entendo a realidade do cliente, passo uma proposta e a gente vai, se o cliente, se for interessante para o cliente, se fizer sentido para o cliente, a gente começa planejamento financeiro. Olha só, deixa eu te entregar aqui essa lembrancinha ainda do tem podcast. lembrancinha! Sim, claro. Que chique! Esse aqui do podcast, né? Pra você sempre Obrigada. lembrar da sua participação especial aqui. Pode isso, contadora. Aqui tá as Iendas, gestão contábil, os biscoitinhos personalizados pra você. Um cafezinho. Um cafezinho, porque cafezinho também é vida. Com certeza. Tá? Então, muito obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso você ter vindo aqui, conhecer mais sobre a sua história, conhecer você. E você que está aqui nos assistindo, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, ative o sininho para sempre receber notificação quando novos episódios estiverem ao ar, tá bom? Então, conto com você. Tchau!